Bem-vindos ao Pod Materno, o podcast onde exploramos as alegrias, desafios e surpresas da jornada materna. Meu nome é Natasha. Eu sou Raíssa e hoje vamos falar sobre um tema profundo e transformador. Como ressignificar a educação que recebemos para educar os nossos filhos de uma maneira diferente e mais consciente. A forma como fomos educados influencia profundamente a maneira como educamos nossos filhos. Hoje, vamos explorar como é possível ressignificar a educação que recebemos, identificar padrões que queremos mudar e adotar novas práticas para criar um ambiente mais positivo e saudável para os nossos filhos. E a nossa grande convidada de hoje é somente doutora Raíssa Evangelista. Seja muito bem-vinda! Vamos conhecer de forma muito mais profunda essa Raíssa, que atrás da grande médica existe a Raíssa puramente, né? Que tem uma história casada, mãe de 2 bonecas, Isadora e Isabela. Seja muito bem-vinda ao nosso Pod Materno. Gente, eu tô muito feliz, porque falar de maternidade é uma coisa muito única, é uma coisa que me aproxima muito de Deus, e vocês são pessoas que me inspiram, né, com um conhecimento e com uma maneira muito leve de ser. E eu espero que a gente esteja aqui regido pelo Espírito Santo para tocar muitas pessoas de uma maneira bem profunda e que a gente possa ajudar muitas mães que estão por aí. Amém, Rai. A gente que agradece sua presença aqui no nosso Pod Materno. Você é a cara do Pod Materno, né, Nath? Desde o início a gente disse, a gente quer muito ter ela aqui. Ouvir você, conhecer quem é a doutora Raíssa por trás. Me conta um pouquinho da sua trajetória profissional, pessoal, para os nossos ouvintes. Então, gente, eu sou Raíssa Evangelista, tenho 36 anos. Eu sou mãe de Isadora, de 4 anos, Isabela, de 1 ano e meio. Casada com Márcio, sou natalense, nascida e criada, e caí em João Pessoa de paraquedas, né, há 4 anos, na véspera da pandemia, para ter Isadora. Então, Isadora nasceu, 15 dias depois, foi lockdown completo, e aqui estamos, vamos dizer assim, colhendo os frutos de uma bagagem que muita gente não sabe, né, e que eu acho que é muito interessante a gente trazer para profundidade, vamos dizer assim, e quebrar estigmas de uma rede social que só traz perfeição. Porque todo mundo olha para Raíssa e acha que Raíssa chegou aqui porque foi tudo muito fácil, né? Eu não quero parecer piegas, mas todo mundo acha assim, ela é médica porque ela vem de uma família bem estruturada, o pai é médico, o avô é médico, e ela está aqui apenas colhendo os frutos de uma maneira muito simples. Como as redes sociais aparece por aí tudo muito perfeito. Isso, recortes, né? Recortes. E aí, eu achei muito interessante e fiquei muito feliz com o convite, porque eu acho que a gente precisa quebrar essa perfeição, né? Então, imaginem como deve ser um lar de uma criança que nasce numa mãe que tem um diagnóstico provável de narcisista. Quem não entende, pode parecer assim, narcisista, só acha que é bonito. Então, assim, Raíssa vem de um lar muito desestruturado, né? Nem parece. Não parece De jeito nenhum. Mas... É até estranho ouvir você, doutora Raíssa Evangelista, né, a dermato bem-sucedida, falar de quebrar sobre a perfeição. Isso. Quem olha para você enquanto família e o que se construiu, né, um casamento sólido, 2 filhas lindas, uma médica bem-sucedida, como assim ela quer quebrar essa perfeição, né? Então, e aí Raíssa vem de uma bagagem que precisou de muita força para estar aqui hoje, né? Então, assim, eu vim de um lar que não é estruturado, né? E quem olha de fora fica pensando assim, eu acho que Raíssa tá louca, porque os pais dela continuam sendo casados. Mas a Raíssa vem de uma bagagem que ela precisou ser mãe aos 12 para cuidar do irmão e da irmã, porque a mamãe não tem estrutura emocional para cuidar da gente. Então, desde muito pequena, Raíssa ia para as reuniões escolares de Tiago e de Rebeca. Eu que fazia as compras das listas escolares. Papai, na época, não dirigia, porque teve um acidente de carro. E aí a gente sempre precisou ter um motorista.
E aí eu pegava o motorista, ia lá, comprava as coisas, participava das reuniões, via como é que os meninos estavam. Então, assim... Uma infância de muita responsabilidade, né? Trocou essa tarefa de estar brincando, de estar aproveitando e vivendo a infância, uma adolescência, para estar assumindo. Então, são 2 irmãos, Rai, fora você. Isso. E você é a única menina Não, meu irmão, Tiago e Rebeca. de Rebeca. Isso, Tiago hoje tem 30, 31, Rebeca tem 26. Quase 10 anos. Então, quando você tinha 12, ela tinha... Tava, né, quase nascido, 2 anos. Isso. Então, assim, é uma trajetória que a gente traz não como, ai meu Deus, que tristeza. Não, hoje eu falo como um testemunho de fé e de vitória. Porque o que eu acho que é muito importante é a gente quebrar essa perfeição. E dizer assim, com certeza seria muito melhor eu ter sido criada e educada num lar muito estável, muito sóbrio, muito tranquilo, de muita paz, e estar aqui hoje transmitindo paz. Então, quando eu conto um pouquinho dessa história, desse repertório, muitas pessoas dizem assim, meu Deus, como é que ela é essa pessoa diante desse cenário tão caótico? Sim. Então, eu acho que é muito importante para mim, como mãe, ter essa consciência para minhas filhas não passarem por isso. Mas eu preciso também trazer que no meio do caos a gente consegue também trazer luz. Então a gente consegue ressignificar. E não é porque a gente está num ambiente não favorável que a gente não consegue atingir a vitória e a alegria, entendeu? Construir a sua história, né, Rai? Ressignificar. Ressignificar. Perfeito. Até porque é muito importante a gente levar enquanto informação, né, que o transtorno narcisista está no DSM-5, é um transtorno de personalidade e é uma psicopatologia, né, e de fato é uma das mais caóticas. Né? Difícil Até de porque convivência, e difícil né? de conviver. Até porque geralmente ela está associada a outras psicopatologias, né, doutora Raíssa? E dificílima, não é? Dificílima. É assim, eu já escutei relatos de pais narcisistas, mas eu não tenho muita experiência de lares com mães narcisistas. Porque, assim, a gente, mulher, é até bíblico. A gente é o alicerce. Então, um lar que a mãe não tem estrutura é um lar muito difícil de ser estruturado. Isso. Quando o pai é meio desequilibrado, a mãe traz solidez. Edifica, né? Ela traz, né? Ela traz realmente esse... Equilíbrio. A mãe é muito o edificar. Então, eu digo que até a energia da minha casa, ela vai muito de acordo com o meu humor, meu estado de espírito, né? É claro, hoje meu marido repete isso, assim, várias vezes. Se eu não tô bem, a causa, consequentemente, não fica bem. Isso é fato, né? Então, imagine ser criado nesse lar, né? Que a mãe não tem estrutura emocional para nada, vamos dizer assim, e que você tem que aprender a ultrapassar desafios. Porque imagina assim, como criança, a gente tem referência a quem? Nossos pais. E a criança tem referência idolatria à mãe, né? E aí eu vi uma mãe desestruturada que dizia que não era para eu ter nascido, que aí vem com questões religiosas, né? Então eu escutei coisas e vivi muitas coisas que eu tive que aprender a entender que o culpado não era eu. Porque eu dizia assim, gente, eu sempre fui muito estudiosa, eu sempre fui nerd, né? Ninguém nunca precisou mandar eu estudar em casa. Desde pequenininha eu chegava, eu já fazia tarefa, sempre fui muito destaque nas escolas, onde eu passei, né? Fui de 2 escolas. E eu não entendia como é que aquele lá era tão caótico, sabe? Assim, como se a culpa fosse minha, porque eu não entendia aquilo. Ela botava a culpa do relacionamento ruim com meu pai em mim. E eu ia dormir sem saber se eu ia conseguir acordar no outro dia de uma noite boa ou de uma noite que foi Era uma terrível. caixa de surpresa. Sempre era uma casa de surpresa. Uhum. E aí é muito difícil uma criança se estruturar e conseguir um direcionamento na vida, porque a vida traz muitas rasteiras, né? Assim, a gente, desde criança, vai levando as rasteiras, vai levando os desafios, os problemas, e é na nossa casa que a gente tem o refúgio.
né? E o narcisista, ele tem falas muito agressivas, né? Fortes, que para uma criança ressignificar ou entender aquilo é muito difícil. Eu ia até perguntar exatamente assim, quais eram suas reações diante disso? Assim, você se viu dentro desse cenário uma criança mais agressiva? Porque você fala aí da responsabilidade, do cuidado. Eu vejo, resgatando aqui a cena, como um lar que você levou amor para essas crianças, né? Para os irmãos, Macedo, né? Eu acho, assim, quem conhece um pouco, né, meus tios, meus avós, ficavam assim, meu Deus, como é que consegue, né? Porque eu sempre fui, apesar disso tudo, eu sempre fui uma criança muito feliz. Eu adorava brincar, brincava com meus primos. E aí, eu não sei se eu trouxe, na verdade, eu não sei se eu trouxe muito amor para os meus irmãos. Eu trouxe muita proteção. Então, eu queria ser aquela pessoa que botava eles debaixo da asa para eles não verem nada que os estava absurdos que aconteciam, né? Não passar pelo que você estava passando. De escutar, de violência, sabe? Eu não queria que eles vissem aquilo. Eu não sei se eu consegui, mas era o que eu tentava naquele momento como criança, entendeu? Proteger eles dois disso. E teve até um momento com minha irmã que teve uma hora que ela disse assim, teve um momento de conflito entre nós duas, e ela disse assim, eu só queria que você fosse minha irmã. E eu era mãe dela. Eu dizia assim, meu Deus, eu tô perdendo o melhor da vida, que é ser irmã de Rebeca. Na verdade, eu tô querendo ser a mãe dela e eu não sou a mãe dela. Entendeu? Então, eu acho, eu não sei se eu trouxe amor, mas eu trouxe proteção. Eu queria protegê-los. Tirá-los daquele cenário, né? Assim, para você, devia ser um sofrimento tão grande e o amor por eles, né, muito grande também, que você não queria que eles sentissem realmente o que você sentia, né? E também como irmã mais velha, né? Assumir esse papel de uma mãe que faltava. Então, porque eu sentia justamente isso. É muito difícil, gente, você não ter uma referência de mãe. E assim, eu não sei o que é ter uma... Assim, sabe no Dia das Mães, todo mundo posta... Ah, Feliz Dia das Mães, minha rainha. Eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é ter essa grande referência de mãe. E aí eu tive que aprender, entre todos esses problemas que a vida trazia, eu tive que aprender a superá-los sozinha. Eu não tinha aquele aconchego, aquele refúgio, acolhimento. Exato. Então sempre foi muito eu e eu. E aí, nessa trajetória, eu digo assim, que Deus me guardou de uma maneira muito especial. Porque eu poderia ser uma pessoa transtornada, né? E meu pai, nesse cenário, sempre foi muito conivente com ela. Ele tentava proteger a gente, mas não conseguia e permitia que isso acontecesse. E aí, ele sempre foi muito liberto. Então, eu sempre tive em mãos tudo que eu queria, tipo... se eu quisesse ir para um show em qualquer lugar, aos 12 anos, eu estava lá. Poderia. E aí, eu tive a oportunidade de vivenciar tudo. E eu não vivenciei nada. Eu nunca experimentei drogas. Eu tinha horror a tudo isso. Mas eu tive um lar conturbado que eu poderia simplesmente migrar para isso. Sim. E aí, como seria até mais natural, né, Raiz? Seria até mais natural. Por isso que eu perguntei, assim, como que você lidava? Porque eu vejo hoje famílias, assim, se a gente pega uma família mais desestruturada, um casal que briga muito, aquilo reflete absurdamente na criança. Isso. Né? Então, comportamento, emoções, como que ela lida com o outro, né? Então, e esse foi o meu lar. Era de muita briga sempre. Entendeu? Com agressão física, verbal. Então, assim... mas o que é que eu digo? Hoje, aos 36, olhando para trás, eu digo primeiro que Deus me guardou. Eu acho que isso, para mim, faz toda a diferença. Porque, realmente, Ele me colocou num lugar especial. E olhou para mim de uma maneira muito especial. E me guardou e me fez enxergar pessoas muito importantes que Ele colocou nessa trajetória. Porque eu acho que eu tive uma pequena referência do que era ser mãe, que foi minha madrinha. E aí, por exemplo, várias vezes aconteceu de eu, por exemplo, me internar e mamãe nem ir me visitar no hospital. E quem estava lá era essa minha madrinha, que era minha madrinha e madrinha de todos os outros netos, de outros 8 netos.
E ela fazia assim, E ela era o quê da sua mãe, Rai? ela era técnica de enfermagem do meu avô, que era médico, e que veio do interior com ele, e que ficou sendo aquela vovó do Caritó, que não teve filhos, não casou, e acabou que todo mundo chamava ela de madrinha. E aí, madrinha foi essa referência, porque, por exemplo, eu me lembro quando eu fiz até uma cirurgia plástica de nariz para funcional e estética, quem cuidava e enxugava o sanguezinho era minha madrinha. Ela que estava lá, e era uma senhora de 80 anos. Quando eu tinha muitas crises de cólica, assim, de desmaiar e bater no hospital, quem estava lá era a madrinha. Então, eu tive um pouco dessa referência, mas que não é a referência de uma mãe. Porque a gente pensa assim, hoje, quando eu sou mãe, que eu olho para minhas filhas, eu digo assim, eu dou minha vida por elas, né? E, na verdade, eu vi uma mãe extremamente, assim, egoísta, materialista, que nunca deu, assim, uma coisa dela e disse assim, eu lhe empresto, entendeu? Mas isso foi de uma maneira muito divina, né? Muito difícil, não posso dizer, mas muito divina. Anjos que foram colocados. E aí eu peguei o quê? Referências de pessoas que eu dizia assim, tudo que eu quero é algo diferente disso que eu vejo. E aí eu pegava, tipo assim, referências de pais de amigas minhas. Então, Raíssa sempre foi aquela pessoa que vivia na casa das amigas para fugir daquela referência. Você encontrava um aconchego. Buscar um aconchego, um acolhimento. Uma vivência saudável, não tóxica. Então, eu vi assim, nos pais de amigas minhas, eu digo, que casamento lindo. E eu me lembro muito assim, na casa de Patrícia, a tia Ciana tinha uma Bíblia do lado. E ela sempre lia a Bíblia. E eu pegava aquela referência de casal. Eu disse, é isso que eu quero para minha vida. E não é isso. Então, acabou que assim, Deus foi colocando pessoas estratégicas ao longo dessa trajetória para me colocar como uma referência do bem. Sim. Entendeu? E por ele eu consegui enxergar isso. Mas eu não tinha consciência de fé que eu tenho hoje. Eu tô Até tendo porque era isso. muito nova também. E é uma pergunta que eu quero fazer, nem tá aqui no nosso roteiro, Luísa. Mas assim, é perceptível, né, a sua ligação com Deus e o quanto ele foi importante e foi força para você, né? Então, a minha curiosidade pode ser dos nossos ouvintes, das nossas ouvintes. Como foi esse contato? Sua mãe era religiosa? Você estudava numa escola religiosa? Porque é muito perceptível a influência e o quanto Deus lhe sustentou, lhe ensinou, lhe guardou. E a fé dela, porque o que acontece muitas vezes é as pessoas também passarem por certas situações que elas ficam distantes de Deus, elas têm raiva, elas se revoltam, né? Então, às vezes você passa por uma perda, você passa por uma doença, e uma situação dessa seria muito normal que a sua escolha, o seu caminhar fosse a isso, assim, por que que você faz isso comigo? Por que que você me deu essa mãe? Por que que é essa casa que eu tenho? E é muito claro que não foi isso, né? E até Assim, repetir, né, o padrão de comportamento que você via em casa. Então, eu vejo muito que isso não aconteceu devido à fé, né? É perceptível isso, né? E surge essa curiosidade, esse amor, Eu não me lembro como foi exatamente, mas assim, eu sempre cresci numa escola religiosa, que era o Instituto Maria Auxiliadora. Então, desde a alfabetização ao pré. E eu acho que isso é muito importante na educação dos filhos. Então, ter uma escola religiosa, para mim, faz toda a diferença. Então, minha escolha hoje, para a escola das meninas, tem que ter religião, entendeu? Tem que ter Cristo, tem que ter Jesus, tem que ter Maria. Isso é muito importante, porque inconscientemente a gente recebe uma força, né, sobrenatural. E o ensinamento de valores, né? Que é extremamente importante. Com certeza. Isso foi muito importante. Minha mãe é de berço espírita, porque minha avó é espírita, porque já recorreu ao espiritismo por problemas infantis dela, já manifestando talvez alguns distúrbios. E eu cresci nesse berço meio que espírita, né? Eu sou uma pessoa muito tolerante, eu não vejo com discriminação algumas religiões, né? Como algumas pessoas veem. Porque eu acho que
de toda forma, direcionam a Deus, né? E aí eu acho Cada um com sua crença, né? isso. E aí eu cresci no Auxiliadora, e aí eu comecei a me envolver em encontros da igreja. Então eu me lembro que um grande impacto foi o primeiro encontro, que foi o ESDMARC, que era como se fosse, eu não sei aqui qual é o nome, é o ESGEC, que é de criança Eu sei, e adolescente, só que para o Auxiliadora. Sim. Foi o meu primeiro encontro. Foi ali que eu encontrei Deus. E aí foi ali que eu disse assim, aqui eu tenho algum suporte, né? Aqui eu vou conseguir caminhar e aqui eu vou conseguir me direcionar no caminho do bem, né? Então, assim, sempre foi muito difícil também, que eu acho que isso aí é uma coisa que eu tenho construído, é criar uma autoestima diante desse cenário. Porque mamãe sempre foi muito bonita, bela, belíssima, muito vaidosa. Só que ela não construiu essa autoestima em mim, né? Então, eu não fui uma criança bonita, isso aí eu tenho consciência. Mas toda criança é linda. Isso. E a gente tem que transmitir isso para as nossas crianças. Elas são lindas, independente do estigma, do padrão. E eu não recebi isso, então eu me achava um caos. E aí, para toda essa questão de construção, eu precisei ver uma beleza além. E aí foi nos encontros que eu dizia assim, eu preciso ser uma pessoa boa, porque as pessoas vão me ver bonitas pela pessoa que eu sou. E aí eu me encontrei nesse caminho, entendeu? Mas assim, eu não tinha a fé que eu tenho hoje. Foi toda uma construção, mas eu me lembro que muitas e muitas vezes eu botava louvores no meu quarto e chorava e questionava, Deus, por que você fez isso comigo? Por que eu tenho essa mãe e as meninas têm outra? Entendeu? Até por essa comparação, que é normal, né? A gente nessa fase de infância, de adolescência, a gente questiona por tudo, até coisas materiais, a bolsa que a fulana tem, porque eu não tenho, né? Cabeça pequena. Mas imagina coisas tão sérias, tão fortes e assim, tantas dores. É normal que você olhe e assim, mas eu questionava, né? E eu questionava muito. Só que ao mesmo tempo era um questionamento que eu dizia assim, para que isso aconteceu aqui? Eu preciso, de alguma maneira, entender isso tudo, sabe? E assim, hoje eu entendo. Hoje eu ressignifiquei. Por isso que a maternidade tem um significado além para mim. Porque eu renasci através de Isadora. Isadora foi minha cura. Entendeu? Lindo, ai, que lindo. Filho, é isso. Filho, é isso. E, gente, é uma história inspiradora, Raíssa. Eu tenho certeza que todas as nossas ouvintes, elas estarão, assim, sensíveis, igual. Eu me arrepiei várias vezes, eu me sensibilizei muito, assim, com a sua fala, porque a gente vê, até é muito normal a gente se colocar nesse lugar de vítima, muitas vezes, né? Seria muito mais cômodo para ela e muito mais fácil você seguir a sua história, porque você vai crescendo ano a ano e você ir se colocando dentro disso, assim, porque eu tive uma mãe que não cuidou, porque eu tive uma mãe que me fez várias dores, né? E aí você não busca um lado profissional, você não busca uma estabilidade emocional, você não... Uma religião. Uma religião. Seria muito, muito tolerante, assim, aceitável que você tivesse essa postura. E é uma força, você tem uma fortaleza, assim, que eu tô... Que lindo. Eu tô emocionada aqui, porque falar de maternidade é isso, entendeu? Pra mim. Então eu sempre digo, a maternidade, ela me aproximou de Deus de uma maneira como nunca, né? Eu digo Isadora porque assim, não é tirando o papel de Isabela. Isabela tem o papel dela. Claro. Mas Isadora veio para me curar. A minha grande cura de tudo isso do passado foi ser mãe de Isadora. E aí, Isabela é a consagração, eu digo assim, Isabela, Márcio, Isadora, é a consagração das promessas de Deus na minha vida. Entendeu? Então, assim, é uma trajetória de vitória, tá? Eu choro por emoção. Sim, e dá pra ver o seu sorriso. Mas, assim, olhando pra trás, como foi difícil e tudo que eu construí até hoje, assim,
é bonito de ver, entendeu? E é bonito de ver porque até como eu lido com as meninas, entendeu? Ninguém entende assim, como é que sai. E assim, eu fico até meio constrangida às vezes de receber elogio, porque eu não sei receber elogio. Então, assim, mas eu fico meio constrangida das pessoas dizerem assim, como é que ela consegue ser tão doce e ser tanto amor amável. diante desse caos? Assim, e eu não sei se eu vou saber que tem uma receita. Sim. Realmente não tem. Mas eu acho que foi isso, foi Deus colocando pessoas. Então, eu sempre me amparei em mães de amigas. Então, eu me lembro que o primeiro amparo foi tia Ciana, que é mãe de Patrícia. Depois teve tia Silvana, que hoje, para mim, é como se fosse uma grande mãe, que é a mãe de Luísa. E, aos poucos, ele foi colocando essas pessoas que trouxeram um pouco de aconchego. De referência, né? E referência do que é um amor materno, porque eu não sabia o que era. Até ser mãe de Isadora, que é a primeira, né? Então, foi o primeiro contato. Quando veio aquela... E eu tive um aborto antes de Isadora, quando surgiu aquele espírito maternal, que eu chamo de feijãozinha, a primeira, que não sabia o nome. Aquilo ali veio tão forte em mim que eu disse assim, gente, é muito além do que tudo. Então, a gente perdeu feijãozinha e logo depois eu engravidei de Isadora. E Isadora veio como realmente essa cura. Ela me trouxe outra pessoa, entendeu? Então, assim, eu hoje sou outra pessoa através das minhas duas filhas e através de Márcio, porque, na verdade, é a consolidação dessa família que eu queria construir baseada no que eu vi, que eu não queria de jeito nenhum trazer para elas. Então, assim, é uma coisa muito intensa, é muito profunda, entende? A maternidade, para mim, tem uma beleza fora. Então, assim, as pessoas falam, é difícil educar. É difícil educar, é difícil passar por certos... mas é lindo, a maternidade. É muito maior, a maternidade, ela é muito maior. E no seu caso, é a oportunidade de poder fazer diferente, de construir a sua história. Aquela história que você sempre quis e que hoje Deus, né, lhe deu a oportunidade de construir, de fazer do seu jeito, daquele jeito que você sempre maternou, né, desde de muito nova. Não no papel de mãe, né, no papel de irmã, mas eu acredito, né, que muito do que você tem hoje foi do carinho, do amor que você teve pelos seus irmãos, esse espírito materno que aflorou em você muito nova, desde cedo. De outras relações que foi buscando realmente, né? Esse amor filho é muito isso, assim, as coisas vão ficando pequenas, né? Assim, os desafios é normal. Falo sempre, assim, dias cinzas, dias coloridos, né? Faz parte. Não é não quero romantizar, dizer assim, tudo são flores na maternidade de Raíssa. Não, gente. Mas eu consigo enxergar de uma maneira, porque foi minha cura. Então, assim, eu não tenho nem o que dizer de coisas ruins. Sim. Você tá entendendo? Existem desafios inúmeros. Mas, assim, pra mim, eu levo de uma maneira muito divina. Sim. A maternidade, pra mim, é muito divina, porque foi justamente essa cura. Você tá entendendo? Eu não sei nem passar por palavras muito essa experiência. Então, mas dá pra sentir. Sim, completamente. Completamente. E eu, assim, Rai, escutando você falar, eu chamo Rai porque atrás da doutora Raíssa Evangelista tem a Raíssa e tem a Rai, nossa, né? Próxima, íntima, esse amor, ela é puro amor. E é isso que eu queria falar, assim, você poderia, inclusive, ter optado por uma construção consequência da vida. Eu vou casar, eu vou ter filhos... Você tem, viver daquela forma até mais superficial, mais conveniente, mais comunidade. Mas você foi além, sabe assim? Você não quis o tóxico da coisa. Ok, poderia ter ficado naquilo ali. Eu tenho um marido bacana, que a gente se dá bem, eu vou criar meus filhos aqui com o básico que eles precisam. Mas não, você é puro amor, você é amor pelo seu casamento, você é amor pela sua família, você é amor para seus filhos, você é de uma entrega absurda, assim, porque eu convivo com você, eu vejo às vezes a pequenininha, que aí tava na fase de adoecer, né, e aí te tira às vezes do consultório, e aí você vai dar seus pulos, porque você também não quer faltar com a paciente, né, mas tá lá, tá presente, porque entende
teve uma hora que você falou que me veio à cabeça o seguinte, a criança, ela é um livro, ela é uma página Em branco. é um momento de construir. Eles vão fazer as escolhas dele. É normal, todo mundo faz. Mas nós que somos essa ponte, e olha a necessidade, olha o poder da maternidade, que a gente busca, a gente precisa dessa referência. Se é porque eu perdi a mãe, você vai buscar em outra pessoa, você busca na avó, você busca numa tia. Mas se eu convivo com uma mãe, eu tô ali convivendo, você ainda teve essa graça, essa força, na verdade, de buscar esse amor e essa maternidade em outros locais, né? Tem gente que às vezes não consegue fazer isso. Muitos não conseguem. E é amadurecimento, né? Vem muito, eu acho, dessa autoajuda, de entender quem é você, principalmente de desassociar a sua figura, a figura da sua mãe, né? De tentar fazer diferente desde cedo. Isso é muito perceptível, desde a religião até o que você é hoje aqui pra gente, né? Para os seus pacientes, para os seus filhos. Então, é muito a busca pelo seu lugar. Eu sou Raíssa, eu sou filha de fulana, mas eu não sou que nem ela. Eu sou diferente. Total. E o que eu vivi também, eu encerro, eu fecho aquela porta, né? Que aí depois eu também vou querer entrar nesse assunto para saber como. Mas uma pergunta que me veio, Rai, você fez terapia durante, assim, em algum momento ela lhe colocou, a família, né? Os adultos ali cuidando de uma criança, ou já foi numa fase de você buscar, você não tem contato com terapia, como foi? Pois é. Hoje, sendo mãe e casada com o Márcio, eu fico pensando assim, um pai e uma mãe não podem, por exemplo, eu, como mãe, não poderia deixar jamais que um Márcio, como pai, fizesse o que ele, tipo, transferisse para ele, vamos dizer, essa personalidade. Eu não posso deixar que isso afete meus filhos. E um pai com uma mãe desse jeito, teoricamente, eu não vejo como é que ele permite que isso aconteça com meus filhos. Você tá entendendo? Entendo. A gente que tem uma sanidade, a gente não pode permitir que isso chegasse aos nossos filhos. Mas chegou, né? E aí chegou de uma maneira que nunca foi valorizada. Eles sempre acharam que era normal. Então, eu só vim ter contato com essa parte mais de terapia quando eu já era dermatologista. Apesar de todo mundo dizer, Raíssa, você precisa de ir para um terapeuta, você precisa ir para uma psicóloga, vá para uma terapia. E eu nunca valorizei. E aí, sabe quando foi que eu fui? Quando eu já era dermato, no início do consultório, várias demandas para mim, e que me exigiam coisas até de autoestima, de visualização, que eu dizia assim, peraí, eu não estou conseguindo atender a isso e eu acho que vem de mim. Eu preciso ir para uma terapia para cuidar dos meus pacientes. Foi assim que veio o gatilho da terapia. Não foi eu pensando E você? frágil, porque na verdade eu nunca tive a oportunidade de ser frágil. Eu sempre tive que ser muito forte. Eu me lembro, assim, várias vezes na escola eu tive crises de choro, mas era muito escondida dentro do banheiro. Então, eu sempre tive que ser forte. Eu nunca tive a permissão de ser fraca. Eu sempre tive que ser a nota 10 da escola. Eu sempre tive que ser muito perfeita. E, assim, exigiram muito isso de mim. E aí, quando eu tava no consultório lidando com frustrações, casamentos acabados, pessoas com autoestima muito ruim, e que traziam essa demanda pra mim, eu me vi assim, eu disse, meu Deus, peraí, calma. Eu preciso organizar isso, né? Me fortalecer Para poder para cuidar do poder outro. cuidar do outro. Aí foi num dia de consultório, eu disse assim, cancela a última paciente que eu vou correr para um terapeuta. Por sorte, ela estava com a vaga naquele horário e eu disse, ali eu preciso que você me atenda. E eu fui correndo do consultório para lá. E aí foi o meu primeiro contato com terapia. Foi ótimo, foi, mas não foi tão intenso e tão ressignificante quanto é minha terapeuta hoje, que eu considero uma dirigente espiritual, que foi quem fortaleceu minha fé de uma maneira, assim, avassaladora. Então, para mim, terapia hoje é porque, assim, na verdade, a gente consegue enxergar nessa bagagem força para se tornar uma pessoa melhor. É cuidado, né? Cuidar da nossa saúde mental, das nossas dores,
para que a gente E talvez até entender um pouco do esse passado. isso. e construir um caminho mais saudável. Sim. Tá entendendo? E eu vejo que hoje o mundo tá meio doente em tudo. Assim, a gente da dermato vê que as pessoas estão buscando na beleza, na dermatologia, transformações, porque existem vazios, Isso. entendeu? E às vezes, eu digo que eu caí de paraquedas na dermato, porque na verdade é a dermato que me salvou. No meio dessa autoestima muito abalada. Isso. E era isso que eu ia falar, né? É um ponto a ser comentado aqui. Filhos de pais narcisistas, geralmente, eles têm a autoestima muito baixa. E você hoje trabalha... E você hoje trabalha levantando a autoestima das outras pessoas. Mas aí é onde entra também o meu amor e minha paixão pela dermato, porque foi a dermato que me salvou nesse quesito. Quando eu tava meio perdida, assim, sem saber o que eu ia fazer, optei pela oftalmo, e aí a esposa de um professor meu da oftalmo disse assim, você é a cara da dermato, eu já dei até esse relato. Eu disse, como assim, professora? Eu me acho horrível. E ela disse assim, você é a cara... E as pacientes diziam assim, doutora, como você é linda. E aí eu comecei a ver que pequenos procedimentos, pequenas mudanças, resgatam muito. Então eu digo que também Deus colocou a dermatologia para me resgatar. E esse trabalho da autoestima é um trabalho constante até hoje na terapia. Mas que, como é bonito a gente conseguir olhar a singularidade da beleza de cada um. E enxergar essa beleza de uma maneira diferente, sem os padrões. Então, hoje, eu até comentei lá no evento, eu disse assim, hoje, eu não olho pra Raíssa no espelho e digo assim, nossa, que horrível que você é. Que eu me vi assim. Hoje eu me vejo uma pessoa bonita. Não vou dizer que eu tenho autoestima de me achar a Gisele. Mas... Até porque você não é Não Gisele, é. você é mais bonita que ela. Mas eu digo assim, gente, é uma construção e um entendimento de olhar e dizer assim, eu sou Raíssa, Deus me criou dessa maneira. E eu tenho uma bagagem dessa maneira, mas que eu consegui ressignificar. E olhe onde eu cheguei, e valorizar isso, e ser gentil comigo. Porque assim, a gente tem traços de beleza, tem traços que não são tão harmônicos, mas ser gentil, entendeu? Eu já ia falar isso, Rai. Eu acho que é muito além, assim, é uma questão de generosidade consigo mesma. Com uma pessoa que foi tão cobrada, né, durante toda a vida, tanto por eles, mas até com você com você mesma. Você devia se cobrar absurdamente, né? Então, Porque eu não entendia. Sim. Porque você diz assim, meu Deus, o que é que eu fiz de errado dessa vez? qual foi? Eu fiz tudo e ainda não é o suficiente, E né? não era. Não era. Entendeu? Então, assim, eu me cobrava demais por um perfeccionismo para ser boa, para poder agradar as pessoas, porque eu já não me sentia com a beleza, na verdade, eu não me sentia bonita, e aí eu queria ser boa para agradar as pessoas, e que, na verdade, tudo é um processo, né? Assim, para chegar nesse nível de maturidade, abre aspas, porque a gente sempre vai estar amadurecendo. Mas, assim, hoje eu digo assim, eu consigo olhar para trás e dizer assim, entendi, não agradeço, porque não é bom. Não tinha necessidade Não de tinha. ter. Foi pela dor. Foi pela dor, mas assim, obrigada por ter me blindado do mal e ter me traçado tudo isso e ter me feito, ter me trazido até de uma pessoa onde eu construí minha Jerusalém, onde eu tô aqui num lar de paz, que eu digo assim, Que lindo. é um lar feliz? Muito, mas é um lar de paz, que eu nunca vivi isso. E quando você sai desse ambiente que respira novos ares, é assim, é inexplicável, entendeu? Então, assim, a trajetória toda, você olhando para trás, você vê que Deus trilhou todo esse percurso para eu estar aqui, entendeu? Tudo vai ganhando sentido, né? Tudo vai ganhando sentido. E eu sinto muito, assim, basta olhar para ela que a gente vê essa serenidade, né? Essa paz mesmo. Porque a felicidade, ela é muito importante, mas você ter uma paz no coração. Você chegar no final de um dia, né? De tanta luta, porque todo mundo luta, cada um do seu jeito. Cada um tem sua batalha. Cada um tem suas batalhas, seus desafios. E aí você chegar no final e ter esse lar de paz. Isso, que eu não queria voltar para casa, né? Não é possível. Ai, Eu sempre tentava voltar para casa de alguma amiga minha. sim. E aí eu tinha que voltar para casa, né? Então, assim, hoje voltar para casa, para mim, eu fico contando as horas para estar em casa. Eu quero estar lá, né?
Você falou aqui do evento, eu vou só situar, né? A doutora Raíssa fez um evento recentemente, lindíssimo, assim, de uma grandiosidade absurda. A gente esteve lá no Foi Nath, com mães e mulheres, e a gente comentou sobre isso antes de iniciar aqui a gravação, da importância desse contato, né, de mulher, de se apoiar, porque a gente recebe também essas cargas, né? Ser essa líder da casa, no sentido de edificar, de levar o amor, de promover essa paz, essa harmonia, dividir os desertos, ele vai aliviando, a gente vai se entendendo, vai vendo que nesse dia eu não fui tão boa, mas no próximo eu vou ser, né? E assim, que faz parte, né, da jornada. Com certeza. Tem dias bons, tem dias mais ou menos, dias ruins, mas acho que o mais importante é entender o caminho, o propósito, onde eu quero chegar, sabe? É toda esse espírito, né, que vai levar a gente para um caminho. Conduzindo, né? Conduzindo. Gente, que testemunho. Que coisa linda, que coisa linda. Lindo, Raíssa, de verdade. Porque tem muita coisa, né, gente? Assim, só o dia a dia que quem viu, quem presenciou, sabe? Mas, assim, quando eu fui convidada para vir para casa, eu nem tinha pensado nesse tema, né? E aí, eu disse, mas eu acho que eu preciso trazer um pouco disso. Eu preciso quebrar essa perfeição de acharem que tudo é perfeito e não é, mas que a gente consegue, sim, ressignificar e construir de uma maneira diferente, né? Porque eu vejo muita mulher dizendo assim, eu não vou dar conta da maternidade, eu não vou ser mãe porque eu não vou dar conta. Gente, não é bem assim. A maternidade não pode ser uma vilã, ela é uma grande graça, né? É que nem você falou, não é romantizar, longe de nós, todas três somos mães, enfrentamos muita coisa. Mas eu acho que a gente, enquanto cristã, assim, eu me vejo muito nesse papel de mostrar que a maternidade, ela pode ser leve, a gente pode construir ela de uma forma que a graça, a profundidade daquilo, desse presente. Porque para mim, a maternidade, ela é um presente do céu, assim, nada vai ser maior do que aquilo. E a gente é muito grato, né? Mas ter você aqui, por você dividir, né, a sua história com a gente, compartilhar, realmente é inspirador, motiva outras mulheres, outras mães que passaram ou que passam, né, pela mesma situação. Então, por isso que é tão importante esse seu testemunho, porque muitas vezes, qual é o local dessas filhas de mães narcisistas? É a vitimização, achar que nunca vai achar que não consegue ser diferente. É viver uma aprovação que nunca vai acontecer. E muitas vezes, o que eu acho que eu trabalhei mais em mim é ser merecedora, porque muitas das pessoas dizem assim, eu não vou ser merecedora. Mas a gente é merecedor, entendeu? Se a gente é filho de Deus Pai, a gente é merecedor por herança. Sim. Entendeu? Então a gente tem que entender que a gente é merecedor e não aceitar nada menos do que o que é bom. Porque o que eu vejo muito, assim, de crianças que vêm de um lar meio desestruturado é aceitar tudo. E aí vem os relacionamentos, que é como se fosse hereditariedade, né? As maldições, vamos dizer assim. Que filhas e filhas de um lar desestruturado criam lar desestruturados porque eles acham que não são merecedores da felicidade. E a gente é. Isso. Entendeu? Então, E você tentar quebrar esse padrão. Sim. E principalmente inspirar outras mulheres. E é muito importante a gente falar sobre isso, porque muitas mulheres, elas sofrem violência doméstica, violência psicológica, e isso vem desde a infância. Muitas vezes elas não sabem nem como sair, porque tem crenças limitantes que acabam fazendo com que elas não se sintam merecedoras, não consigam receber um elogio. Muitas vezes elas se aproximam falando de mulheres, né, de homens que a tratam de maneira ruim, e por isso que é importante o seu testemunho, importante buscar a terapia, e você está aqui justamente para mostrar que é possível fazer diferente. É uma força, Raíssa, que nos deixa arrepiados. Totalmente. Raíssa, é muito bonito, né, de viver, de lhe ouvir.
é um testemunho de vida, é um testemunho de vitória. A gente, enquanto terapeuta, tanto eu quanto minhas amigas, sabem da dificuldade que é lidar com famílias que têm qualquer tipo de pai, mãe, tio, com transtorno de personalidade narcisista. Mas o que eu queria saber é como é que é hoje a relação sua com a sua mãe? Na verdade, eu ainda estou aprendendo a ser filha nesse contexto, né? Eu acho que sair de Natal ajuda demais, né? Todo lar meio tóxico, quando você consegue sair daquele ambiente, você consegue enxergar melhor. E hoje, com a minha fé, hoje sendo mãe, hoje eu olho para ela, eu tento olhar com os olhos de fé, com o olhar de misericórdia, entendeu? Para aprender a entender que tem um traço de uma patologia por trás e não trazer tanta culpa. Então, eu acho que essa é a palavra que resume hoje meu posicionamento como filha. É um olhar de misericórdia. Entendeu? Eu queria aprender a ser filha, né? Nesse contexto. E até isso. E não é fácil. Não é Isso é fácil. terapia, tá, gente? Acho que terapia e acho que muito a sua fé, Rai, é como se você fosse além do humano, né? Então, assim, eu tô aqui enquanto humano. Quais são meus sentimentos ali em relação àquilo? Quais são minhas dores do passado? Aí você vai para terapia e você vai trabalhando tudo aquilo. Mas eu acho que você é de uma evolução espiritual tão grande que você passa a olhar para essa pessoa com outros olhos, né? Até Um olhar de misericórdia. de misericórdia mesmo. Que é o mais puro, né? Mas é uma tentativa, tá, gente? Eu ainda não consegui chegar nesse olhar. Nesse ponto. Mas você especificou bem, né? Você está aprendendo. Aprendendo a olhar com misericórdia para conseguir tirar o peso. Isso. Entendeu? Inclusive pensando em você, não só porque é até querer demais de você, tendo vivido tudo que viveu, né? E agora tendo conseguido ressignificar a sua história para além daquela história ali que você, daquele lá, porque agora você tem o seu lar, né? Querer que você também, pronto, eu vou abraçar, assim, é muita coisa que está envolvida aí, aqui é muito pequeno para a gente conseguir contar tudo, né? Então, assim, dizer que eu entendo a sua preocupação com as outras mulheres que estão escutando e dizer como é que ela seria muito, talvez, superficial dizer assim, consegui, hoje eu abraço essa situação. Não é bem assim, né? Não é bem assim. É sempre uma tentativa e sempre existe. Porque, assim, o transtorno de personalidade, ele não tem cura. Isso. Entendeu? E quando a pessoa não aceita, é muito difícil de lidar. Então, os problemas continuam, as situações continuam existindo, mas é tentar olhar com um olhar de misericórdia. Foi assim que eu consegui encontrar um eixo de não rebater. Sim. De não ir, assim, Contra E de não se contaminar, né? Isso. Com essa relação. De Então, entender. as coisas acontecem, não é porque eu pensava muito como indiferença, mas a gente, como cristã, não pode ser indiferente, porque indiferença é contra o amor. Então, a gente tem que olhar exatamente isso, é um olhar de misericórdia e rezar muito e, né, pedir que a gente se construa forte para que isso não atinja. mais, né? Mais. Não atinja mais. Entendeu? Mas é mais por aí. Mas eu, assim, falaria até indiferença, mas eu aprendi que é melhor eu dizer de misericórdia e eu tentar aprender a olhar tudo isso com um olhar de misericórdia é até mais leve. E confortante para você. Confortante, entendeu? Porque aí a gente torna as coisas mais sutis, vamos dizer. Mais suaves, né? Então a gente consegue levar de uma maneira assim, que a gente consegue se relacionar. A convivência diária é que realmente eu acho que é muito difícil ainda. Sim. Difícil, e principalmente quando a pessoa não busca ajuda, não aceita. Então, Que é o de natural, fato, assim, que é o natural. patologias, né? É difícil acreditarem, né? Até, inclusive, a gente falando antes aqui também,
de uma terapia, se você fosse enquanto criança, a mãe narcisista, ela normalmente não aceita, né? Então, ela não vai aceitar que o terapeuta afete. É um dos maiores desafios, né, enquanto os profissionais que atendem consultório, é trazer a família para poder cuidar desse contexto familiar. Muitas vezes a mãe narcisista, ela entrega a criança no consultório e, psicólogo, vai que é teu. Quando, na verdade, quando a gente faz a anamnese, as escutas, a gente percebe que aquela criança, aquela adolescente, ela está pedindo socorro para que haja uma transformação, uma mudança dentro do lar. Então, de fato, não é fácil. Muito orgulhosa de você, Raíssa, da mulher que você se tornou. Você é um exemplo de verdade, um exemplo de fé, de mulher, de fortaleza. E aí, o que eu quero perguntar para fechar é como é que é hoje a Raíssa mãe? Me fala. Gente, é amor. Eu digo, Isadora, é amor demais, é amor demais. É muito amor, assim, eu acho que é inexplicável ter as meninas, ser meu lar, meu marido. É assim, eu tento ser muito amor. Assim, eu acho que eu sou muito amor, eu me identifico assim, sabe? Eu acho que eu sou uma pessoa muito amor, eu tento cuidar muito, eu sempre tenho isso com meus pacientes, com quem quer que seja. Então, eu digo assim, não é perfeito, mas é um lado de muito paz, muito amor e muita fé, muito Deus, sabe, assim? Então, assim, perrengue sempre vai ter, lidar com a educação, a gente sempre vai estar se voltando, por exemplo, minha terapeuta, ela é muito aberta, então, às vezes, eu levo o Márcio pra gente debater um tema, como lidar com esse probleminha de Isadora. Então, interessantíssimo isso. A gente fala muito aqui no Pode Materno a questão do conhecimento, né, Rai? Porque a mãe, ela vem muitas vezes do instinto, é normal e é importante o instinto. Mas a gente precisa conhecer, é muita responsabilidade na nossa mão criar um ser humano, né? Então, levar para dentro da terapia. Isso aqui eu não tô conseguindo organizar, isso aqui eu tô vendo que ela não tá fluindo bem. E essa escuta, ela é extremamente importante porque em consultório, né, através de um profissional, o Márcio, ele consegue falar, a Raíssa consegue ouvir, então a Raíssa consegue positiva, falar. Né? É um ambiente diferente. Geralmente, os casais, quando eles vão discutir a educação dos filhos, é naquele momento de calor, de raiva. Então, assim, é algo que o cérebro não processa. Então, em consultório, é muito saudável. No ambiente tóxico, eu e Márcio nunca brigou. Nunca. Teve uma pequena discussão. A gente nunca levantou a voz um pro outro. Nunca. Nesses 5 anos e poucos juntos. As meninas nunca presenciaram porque não existe. Não é porque a gente esconde. A gente conversa e assim... resolve a linha, né? A gente tem um diálogo muito aberto. A gente é muito calmo, né? Sei lá, eu não sei nem explicar. É muito legal. Assim... O meu live é muito legal. Que bonitinho. Mas, às vezes, precisa de um direcionamento de um profissional. Como eu sou da terapia, aí eu levo o Márcio. Sim. Vamos hoje numa sessão para falar sobre aliar aqui, certo? E aí a gente vai, entendeu? Aprendendo a ser mãe também, né? Isso é maravilhoso, Rai. Elas com certeza vão crescer, assim... rodeada, né, de uma família muito, muito feliz, muito leve, onde elas vão querer voltar para casa também, assim como você. Muito que elas cresçam com essa referência do que é ter uma mãe. Eu acho que isso é muito importante. Que ela saiba que aqui tem um refúgio, tem um colo e que tem disciplina também. Sim, que tem cobrança, né? Chega pra cá. Porque assim, o amor é isso, o amor é disciplina e o amor é acolher. Assim eu vejo. Sim, que interessante. Você é mãe. Foi muito importante, assim, você falando agora, a questão da gente, você falou a importância de ter uma mãe, a gente fala muito da gente enquanto mãe, a importância de um filho pra gente, né? Você falou, eu sou capaz de dar minha vida por um filho. Isso. Mas você trouxe pra gente, eu acho que esse tema, assim, a importância de ter uma mãe, a importância da presença de uma mãe
nas nossas vidas, na nossa construção. E isso faz a gente refletir o nosso papel dentro da família. Sim. E a importância que a gente tem no desenvolvimento e no das dia a nossas dia crianças. das nossas crianças, dos nossos filhos, de ser um lar, né? Das crianças quererem voltar para casa, de se sentirem acolhidas, de sentir o amor e de entender que ali é o refúgio deles. A família é o lugar de acolhimento. É o cantinho. É o É o cantinho. cantinho de amor. Estamos chegando ao fim desse grande episódio. Assim, com dor no coração. Querendo parte 2, querendo continuar. Gente, vocês sabem que aqui no Pod Materno, a gente tem um momento que a gente dedica ao nosso perrengue materno. Sempre, né? E é super legal, é super descontraído. Divertido. É sempre algo mais trágico que ficou engraçado. É. Raíssa estava aqui antes da gente começar também, contando várias coisas. Mas hoje a gente foi de uma profundidade, Rai, tão grande. A gente foi no íntimo, tão íntimo seu, assim. Você trouxe pra gente uma história de vida mesmo. Uma lição. Uma lição de como realmente sair de uma situação. Eu acho que essa sua postura diante da vida, diante do que foi colocado para você, ela serve pra gente no dia a dia, nas pequenas coisas, quando a gente se vê ali emperrado em determinada situação. Olhar para aquilo de uma forma mais leve, sabe? Não é assim que eu queria, não era dessa forma que eu queria que as coisas acontecessem. Mas como que eu vou fazer? O que eu vou fazer desse limão aqui? Pra sair, né? Pra sair dessa situação. Então, eu acho que os maiores perrengues já foram vividos. Você já passou por todos os perrengues que tinha que passar. Hoje é só glória. Acho que tudo vai se tornando pequeno até, né? É pra mim mesmo, quando eu passo por problemas, eu digo assim, olhe pra trás. Lembre, resgate, né? Onde é que você chegou? Olha o que você construiu. Valorize isso, né? Não se compare a ninguém, porque a comparação é péssima. E aí vem um da dermato, vem um de várias coisas. Querem me comparar. Não que, assim, eu diga que eu sou melhor do que ninguém, que eu não consigo nem me colocar muito nesse papel de, sabe, estar acima, mas de dizer assim, me respeito hoje e não aceito muitas comparações, até dizer assim, fulana tá nesse patamar na dermatologia. Gente, eu tenho minha história e eu tô construindo degrauzinho por degrauzinho, na minha maneira. Você tá entendendo, assim, de uma maneira que eu respeito o meu tempo, as fases da maternidade, a Bela tá com 1 ano e meio aí. Então, eu acho que é isso, olhar e conseguir ressignificar tudo e olhar a vida de uma maneira um pouco diferente. Sim. Né? Trazendo, né, brilho. Isso fala muito dela, né? De tudo que a gente conversou aqui, assim. É como se as coisas fossem acontecendo ao seu redor. Você comparou, porque dermato e tal. A comparação, essas Que faz parte, né? comparações profissionais faz parte. Mas é como assim, eu tô construindo o meu. Então, é tão forte, e isso gritou tão forte aqui pra mim, Rai, que nada mais importa. Sabe? Eu vou construir a minha maternidade, eu vou construir o meu casamento, eu vou construir a minha fé, a minha história com Deus, eu vou construir a minha profissão e o resto é resto. É pequeno. Ai, muito obrigada! Obrigada. E, ó, Muito obrigada. sua história, eu só tenho uma coisa a dizer. Diga. A história que você tá escrevendo, ela é linda, maravilhosa. Uma história de fé, de amadurecimento, de muitas vitórias, crescimento, evolução. Parabéns. Parabéns pela mulher que você é, pela profissional, pela mãe, esposa. Hoje as nossas ouvintes, elas aprenderam muito, assim como eu e Raíssa. Demais. Você é maravilhosa. É luz, Rai, você é luz, você é serenidade, você é essa paz de espírito. Foi uma delícia escutar você. Que sirva, assim, não pra... eu não gosto de me vitimizar. Que sirva pra chegar no coração de cada pessoa, pra dizer assim, existe uma possibilidade, existe um recomeço, existe um lado muito bonito da vida. A vida é muito bonita de ser vivida. E merece ser vivida, né? Você nem se vitimiza, nem se vangloria. E nem se compara. E nem se compara, né? É isso, assim, eu quero o mínimo, eu quero ali
meu quero que é direito à meu. minha história. É o que importa, a minha É o que essência. Isso. Entendeu? Quando a gente tem a essência e a base, os ruídos do mundo chegam, incomodam um pouco, mas a gente tem que saber que aquela ali é a base. E ali eu tô fortalecida. E ali a gente vai construindo. Muito obrigada. Volta mais vezes, volta mais Acho que nível de parte 2, 3, 4. Gente, eu passaria fácil aqui. Totalmente. Esse foi mais um episódio do Pod Materno, dessa vez com a doutora Raíssa Evangelista. Raíssa, no seu mais profundo, no íntimo. Foi um prazer escutá-la. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no Nosso canal, ativar as notificações. compartilhar com outras As mães que precisam, que gostam, que precisam se sentir acolhidas, né, com esse conteúdo. Foi um prazer estar aqui. Raíssa, obrigada. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima.